Momento que estamos falando de defesa, senhor presidente, para dizer que hoje nós tivemos uma audiência na Credem com os chefes das Forças Armadas e lá eu tive a oportunidade, senhor presidente, de perguntar diretamente ao general Tomás, ao ministro Múcio e aos demais comandantes da Aeronáutica e da Marinha, a quem, afinal de contas, as Forças Armadas servem. Se elas servem no Brasil a lei e a Constituição, ou se servem a Alexandre de Moraes. Repito, as Forças Armadas brasileiras servem a Constituição, que inclusive diz que o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República, eu sou oposição ao Lula, é o que diz na Constituição, no artigo 142, ou se as Forças Armadas, em vez de seguir o que diz a lei e a Constituição, aceitam ordens ilegais e inconstitucionais emitidas pelo Supremo Tribunal Federal e mais especificamente por Alexandre de Moraes. Senhor presidente, o que se viu na audiência pública da Comissão de Relações Exteriores foi como se chama, uma barata voa. Aliás, um silêncio sepulcral primeiro e depois uma tentativa de explicar o inexplicável. Confirmou-se, inclusive, o que diz a imprensa, que o general Tomás consulta-se com Alexandre de Moraes, inclusive para fazer remoção de oficiais do Exército. Ele confirmou. Olha, eu esperava que um comandante do Exército se consultasse, quem sabe, com o presidente da República, mas com o ministro do Supremo Tribunal Federal. É triste que nós tenhamos chegado a essa situação, senhor presidente. Vamos encaminhar favoravelmente o livro branco da defesa, porque ele é só uma tentativa de desburocratizar e compilar a legislação. Agora, que as nossas Forças Armadas precisam voltar a servir à Constituição e não ter medo ou ser cúmplice de um homem ditador, Alexandre de Moraes, isso com certeza eu defendo. Eu com certeza defendo, senhor presidente, que as Forças Armadas voltem a servir à Constituição e tenham lealdade, portanto, ao povo brasileiro e não a um homem supremo, muito menos que dele tenham medo ou sejam cúmplices. Eu quero aqui lamentar, senhor presidente, deputado Pompeu, lamentar a perseguição que continua sendo feita àqueles que combateram a corrupção no Brasil, aqueles que conduziram a Operação Lava Jato, aqueles que julgaram os criminosos revelados pela Operação Lava Jato e aqueles que julgaram os recursos, deputado Osmar Terra. E quero fazer uma menção especial aqui a um homem probo, cuja trajetória de 37 anos de Ministério Público e Magistratura não justificam, sob hipótese nenhuma, a injustiça que se está cometendo contra ele. Falo aqui do desembargador gaúcho Carlos Eduardo Thompson Flores. Deputado Osmar Terra, Vossa Excelência bem o conhece. Tenho certeza que se alia aquilo que estou dizendo agora. Ver um homem do quilate de Thompson Flores, que aliás muito bem poderia estar hoje sentado e honrando uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal por sua trajetória ilibada, seu notório saber jurídico, afastado por uma decisão política do Conselho Nacional de Justiça. Primeiramente por um corregedor, e coloco entre aspas, indicado em 2008 ao STJ por Luiz Inácio Lula da Silva, cuja principal ambição, e só trabalha por isso, como o Motley, né? Medalha, medalha, medalha. Luiz Felipe Salomão só trabalha para agradar os poderosos, para tentar chegar justamente ao Supremo Tribunal Federal. Agora persegue aqueles que colocaram Lula na cadeia
e inclusive aumentaram a sua pena em virtude das robustas provas. Deputado Osmar Terra, o processo foi apenas anulado. Apenas entre aspas, porque é um absurdo aquilo que aconteceu. Os criminosos não foram absolvidos. Obrigado. E agora o que nós estamos vendo é a perseguição não só a Thompson Flores, a Lorici Flores também, a Gabriela Hart, a Danilo Pereira Júnior e a todos aqueles que ousaram combater a corrupção no Brasil. Por isso, caros colegas parlamentares, fica aqui a minha manifestação de profundo repúdio. E pude manifestar-me diretamente ao desembargador Thompson Flores, dizendo-lhe que num tempo de trevas, ele é luz. É melhor ser injustamente punido por ser correto do que viver lucrando às custas da desonestidade. Eu quero dizer aqui, senhor presidente, que este momento que vivemos no Brasil é sombrio, é triste, mas vai passar. E homens como o desembargador Thompson Flores e os demais hoje perseguidos serão lembrados pela injustiça que é cometida aos bons. E certamente os maus que hoje perseguem terão também a punição que lhes é devida. Por isso, a discussão sobre a instalação da CPI do abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral tanto assusta os ministros do Supremo. Vocês já imaginaram Sua Excelência Alteza, ditador do Brasil, Alexandre de Moraes, indo ao Senado e depois vindo ter com o presidente da Câmara, Arthur Lira, segundo a imprensa, sem estar nada na agenda? Por que será que ele veio aparecer aqui na Câmara dos Deputados de repente? Começou-se a falar em instalação de CPIs, e sabemos, é algo que é absolutamente natural. Há 5 na fila, aquela que nós protocolamos, eu e outros 170 parlamentares, é a terceira. Podem funcionar até 5 concomitantemente, e basta ter fato determinado, número de assinaturas e tempo previsto para funcionamento, que CPIs devem ser instaladas. Isso é líquido e certo, direito da minoria. Aconteceu com a CPI do Covid, lá no Senado da República, teve que ser instalada, deputado Terra. Também aqui vão ter de ser instaladas. O que será que estão querendo? Bloquear a minoria parlamentar de fazer o seu trabalho? Bloquear o parlamento de enfrentar os abusos de autoridade cometidos pelo STF, pelo TSE, e incluo agora também o Conselho Nacional de Justiça? Com todas as críticas que tenho ao ministro Luiz Roberto Barroso, e incluo os demais que têm se mantido calados em relação aos abusos cometidos pelo ditador Alexandre de Moraes. Pelo menos nesse caso, como presidente do CNJ, e em relação à juíza Gabriela Hart, disse que o que estava acontecendo era um absurdo. Eu digo que está acontecendo um absurdo contra todos, repito, que ousaram combater a corrupção, e contra todos os brasileiros que ousam denunciar a ditadura e que são perseguidos com censura, bloqueio de bens, bloqueio de contas bancárias e até mesmo com a prisão. Milhares de brasileiros sofrendo com as agruras da prisão injusta, de tornozeleiras eletrônicas abjetas, perdendo seus empregos, perdendo relações familiares e de amizades, porque não conseguem sequer sair de suas comarcas sem autorização judicial. É chegado o fim do abuso, é preciso que ele se encerre. E se eles lá, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e nesse momento em particular o ministro Alexandre de Moraes, não querem fazer isso
por amor ao país e à pacificação que deveria ter sido já feita depois do período eleitoral, é responsabilidade desta casa fazê-lo por intermédio dos instrumentos que lhe competem. E o mais importante, sem dúvida nenhuma, nesse momento, é a CPI do abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Fica aqui, portanto, senhor presidente, a minha mensagem de profundo repúdio às perseguições que estão acontecendo quando o desembargador Thompson Flores e outros que fazem justiça, com J maiúsculo, no Brasil, a despeito das injustiças que fazem aqueles que dizem defender a democracia, a Constituição, o Estado de Direito, mas que atacam todos eles e também a liberdade. Vamos trabalhar para recuperar o nosso país. Não, pô, tá filmando você. Só para concluir, presidente, e a função deste parlamento não se omitir, e eu jamais, pelo bem do nosso Brasil, me omitirei. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.